Olá a todos, bem-vindos para mais um momento nosso com a espiritualidade, mais um momento de leitura e encontro com o Evangelho no lar. Gente, vamos seguir a sequência de sempre, vamos começar com a prece de Cáritas, depois mensagens do irmão Tomé de forma salteada, o Evangelho, e encerramos com uma oração para fluidificar a água. Hoje é um encontro especial, estamos batendo aí um ano de encontros semanais. É nosso aniversário de Evangelho e eu só tenho que agradecer a todos vocês que acompanham, que participam e que fomentam essa egrégora junto comigo para podermos aí estarmos vencendo o nosso dia a dia, as nossas semanas e as nossas dificuldades, com certeza. Se você não pegou a água ainda, pausa o vídeo, pega a água, traz para cá e bora começar o nosso encontro de aniversário. Vamos lá? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Nós, como Moisés sobre as montanhas, vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a fé e a razão, dai-nos a caridade pura e a humildade, Senhor. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde um dia há de se refletir a vossa santíssima imagem. Que assim seja, e assim é, e assim será pela vontade de Deus. Eu não me lembro qual o número da mensagem do irmão Tomé, mas eu sei que da última vez caiu a vida material e espiritual. E hoje é a mensagem 14 da página 53, orai e vigiai. Procurai-vos resguardar das ondas negativas que tentam bloquear os caminhos daqueles que se propõem ao trabalho na seara do Mestre. Deveis estar sempre atentos para que nas investidas dos irmãos menos esclarecidos o vosso corpo e a vossa mente estejam protegidos e resguardados, para não sofrerem ao contato maléfico de suas armas venenosas. Sois sempre um alvo preferido, pois aqueles que se firmam a seguir os passos e os ensinamentos deixados por Jesus estão sempre sendo perseguidos, com a finalidade de fazer com que paralisem esta obra regeneradora, que foi deixada para o aprimoramento do homem na terra. Não vos deixeis levar pelo desânimo, nem pelo temor, pois em compensação sois sempre mais protegidos pelos irmãos de luz que não vos abandonam e estão constantemente ao vosso lado. Se por vezes vossa matéria ressente sobre o peso da dor e encontrais dificuldades no vosso caminhar, sabei que, sendo vós também um espírito imperfeito, precisais sofrer o burilamento necessário para que a transformação venha nos moldar à semelhança de um espírito perfeito e elevado. Não fujais à responsabilidade do trabalho,
Ele será como uma bengala, onde podereis vos apoiar nos momentos em que o cansaço vos envolver. Bebei na fonte da vida, onde a água jorra sem parar, pois necessitais do saber para ensinar e repartir com outros as lições que aprendestes. Pois a ignorância torna-se o maior inimigo do homem, atrasando-o e limitando o seu desenvolvimento, quer na terra ou na espiritualidade. Procurai as palavras dos simples e humildes, pois eles são geralmente os mestres mais sábios e capacitados para esclarecer e ensinar. Quando o vosso coração necessitar ardentemente tomar uma decisão no intuito de ajudar e esclarecer, não deixeis que vosso entusiasmo feneça. Levai à frente vossa opinião e procurai a ajuda necessária, que encontrareis, pois, o vosso planeta. Que encontrareis, pois o vosso planeta está urgentemente carente da ajuda dos irmãos de boa vontade. Tende a força de um Golias e o entusiasmo de um líder. Só assim conseguireis arregimentar um bom exército para lutar no caminho do bem e do amor. Quando estiverdes em dúvidas sobre as vossas ações, lembrai-vos que, se existe a intenção da caridade, podereis levar avante, pois estareis trilhando o caminho certo. A prece, com fé e devotamento, torna-se um perfeito escudo, formando à vossa volta uma coraça de luz de força, defendendo-vos e protegendo-vos. Que assim seja. Vou deixar marcado. Já começamos bem, hein? Vamos ver agora o que cai no Evangelho e como se conecta. Mestre Jesus, espiritualidade do bem, que nos assiste e nos acompanha nesse momento aqui na casa de cada um, que ao abrir o Evangelho nós tenhamos as palavras necessárias, as palavras que nos curem a alma, o espírito, a mente, o corpo, que através dela nossos ouvidos sejam burilados, sejam equilibrados, sejam purificados, para que possamos receber o remédio e a orientação necessária no encontro de hoje. Abrindo um capítulo que eu acho que nunca caiu, eu não conhecia, por sinal, é o capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Eu abri na página 276 desse exemplar, mas o capítulo começa na página 272. Mas como eu abri bem com o cabeçalho, os sãos não precisam de médico, eu vou ler a partir daqui. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se sentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Mateus 9, 10 a 12. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação, e aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Essas palavras, como tantas outras, aplicam-se ao Espiritismo.
Às vezes, admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e por isso mesmo capazes de a empregarem mal. Parece, costuma-se dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos de início que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhe a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos virtuosos, para os fortalecer no bem, e os viciosos para os corrigir. Esses últimos não são os doentes que precisam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, os privaria do socorro que pode tirá-lo da lama? Os bons espíritos vêm assim em seu auxílio, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse de maneira indireta. Deus, na sua bondade, poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância e lhe a mete nas mãos. Não será ele bem mais culpado se não atentar para ela? Poderia excusar-se com a sua ignorância quando ele mesmo escreveu: viu como os próprios olhos, ouviu com os seus ouvidos e pronunciou com sua própria boca a sua condenação? Se ele não aproveitar, então, será punido com a perda ou a perversão da sua faculdade, de que os maus espíritos se apoderarão, para o obsedar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns, com que Deus castiga os serviços indignos e os corações endurecidos, pelo orgulho e o egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos dócil, aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É nesse sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Que assim seja. Gente, como dizer que não se conecta? Primeiro estamos falando de orar e vigiar, e o mecanismo de como isso deve ser feito para a preservação das próprias energias, para fugir do desânimo, vamos falar assim, e para se cuidar em detrimento a energias mais baixas, em desequilíbrios muitas das vezes. O que é comum, todos nós passamos por isso, todos nós estamos disponíveis para isso. Muitas das vezes, quando não cuidamos do nosso pensamento, quando não cuidamos das nossas reações, quando instigados, vamos falar assim. Tem muitos exemplos para isso. Fomos cutucados por fulano que não gosta de mim e que eu não gosto de fulano. E aquela raiva me toma conta, aquele incômodo me toma conta, aquele despeito, enfim, vários sentimentos que vão naturalmente sintonizar a gente com um polo, vamos falar assim, mais baixo. E vai nos gerar desânimo e não estaremos tão bem acompanhados, vamos falar assim, né? Bom, nesse ponto, vem dizer sobre mediunidade o Evangelho, onde a gente repara que todos somos médiuns, todos somos capazes de desenvolver ou não essa faculdade, vamos falar assim, ou essa oportunidade, que é o que ele nos fala, né? Que bem dizer, a mediunidade muitas das vezes vem como remédio
como, como, como presente. Mas não um presente lindo, maravilhoso, que você fala, nossa, obrigado. Não, ele vem com uma missão muito grande. Mas é um presente onde você pode ter um contato direto, ou até mesmo um entendimento sem passar por outro. E isso traz responsabilidades. Responsabilidade em estar bem assistido e, ao mesmo tempo, de o que se fazer com essas mensagens, com essas conexões e com essa possibilidade. Além de se melhorar, é possível ajudar a melhorar o outro. E ninguém vamos falar assim, ninguém é pouco para ensinar e nem muito para só ensinar. Nós temos que ter consciente, principalmente no movimento de mediunidade, e acredito que muitos estejam se deparando com isso, não cairia à toa. Ah, é muito importante perceber que a mediunidade nos traz a posição de alunos para o tempo todo, ou simplesmente porta-voz para outros. Então, tratar o orgulho e a sensação de importância é o mais importante quando você percebe-se mais conectado ou com a mediunidade ativa, né? Tem gente que tem a mediunidade aflorada a ponto de isso ser uma necessidade de trabalho. Quanto maior, entre aspas, quanto maior a dívida, maior a necessidade. Então, estamos aí, né? Firmes e fortes, tentando contribuir e estar conectados com o polo positivo sempre. E o nosso Evangelho no Lar, esse um ano, vamos falar assim, de encontros, não não está dissociado a isso. É um jeito de conectar a nossa casa, de nos conectarmos e tentarmos fazer vigente, pelo menos por uma semana, essa energia com a qual nós nos encontramos todo domingo, todo encontro. Eu falo todo domingo, mas cada um vê no dia que tem possibilidade e se conecta dentro disso. Já falamos sobre o tempo não ser linear e todo esse movimento. Então, a ideia de gravar o evangelho é para que essa energia se perpetue, né, dentro do cronológico de cada um, do tempo, da disponibilidade e da mente disponível de cada um. Então, estamos falando aí de tudo isso hoje. Não deixamos de orar e vigiar. Esse é um encontro que também serve para isso, mas dia a dia isso é necessário, principalmente quando estamos ou nos desenvolvendo na mediunidade, ou aprendendo essa faculdade, ou construindo um tijolinho na batalha, né, da evolução. Ah, eu quero fazer um paralelo com a palestra que nós tivemos, e minha mãe foi comigo dessa vez, no Meimei, na sexta-feira, onde a gente estava falando sobre evolução e aprimoramento, onde uma coisa é diferente da outra. A evolução naturalmente ocorre, o aprimoramento, muitas das vezes, é o que nós estamos fazendo aqui, que é o escutar, o pensar, o desenvolver e nos propor a isso. Não tem pressa para nada do que nós estamos falando em relação à evolução, o aprimoramento, nada do tipo. O importante é que isso faça sentido, que isso nos toque, que isso venha de tão grande do nosso íntimo que movimente. Isso é o aprimoramento. O orar e vigiar faz parte do aprimoramento e também da evolução. Então, estamos todos conectados essa semana, desde sexta-feira, agora com mensagens de Irmão Tomé e também o Evangelho. E eu gostaria que vocês me contassem nos comentários como isso ressoa para vocês. Eu sinto muita falta. Nós temos mais ou menos aí 15, 20 pessoas, 20 e poucas, até 30, dependendo do Evangelho, mas eu acabo sem saber como isso ressoa para vocês. Então, quem puder, deixa um comentário, escreve bonitinho como recebeu a mensagem, como isso faz sentido para vocês, como isso ressoa. Vamos orar para fluidificar a água? Vamos junto? Fechar os olhos, respirar, soltar o corpo, perceber a mudança de energia que temos no ambiente desde o início do nosso encontro.
perceber esse momento de paz, tranquilidade e sossego. E nos conectar com os amigos espirituais que nos fazem as visitas, que nos recebem e que nos escutam. Mestre Jesus, nesse nosso momento de conexão com a espiritualidade, te rendemos graças. Somos gratos, Senhor Jesus, pela presença dos benfeitores espirituais, dos nossos amigos desencarnados, dos nossos familiares, de todos os amigos que já não estão mais no plano terrestre, mas nos acompanham, que estão em serviço na sua obra, que estão sendo verdadeiros vetores de caridade, bondade, misericórdia e luz. Em teu nome, Senhor. Agradecemos as falanges dos trabalhadores da última hora, dos mensageiros de luz, as falanges dos guardiões e guardiãs, as falanges de Umbanda e Candomblé, as falanges dos nossos amigos espirituais fora do planeta, que não são da Terra. Agradecemos a presença de cada um deles e pedimos, Senhor, que eles recebam todo o nosso amor, toda a nossa energia de gratidão e felicidade. Agradecemos ainda a oportunidade que tivemos durante a semana de exemplificar a vossa obra, mesmo que tenhamos errado ou deixado faltar algo. Nós agradecemos cada uma das oportunidades que tivemos de ser melhor do que ontem. E nos comprometemos em ser melhores do que hoje, amanhã. Mestre e amigos espirituais, pedimos que através da bondade divina, os eflúvios divinos possam ser derramados nesta água e na água de cada um dos que nos ouve, com os fluidos pertinentes, com os remédios merecidos, para cada um de nós, que nos purifique a alma, o corpo e o espírito. Muito obrigado, Mestre Jesus, muito obrigado a todos os presentes, aos nossos amigos. Muito obrigado aos nossos inimigos. Que cada um deles possa receber luz, paz e serenidade. E que eles possam nos perdoar por qualquer coisa que tenhamos feito nessa ou em outra vida. Que seja possível o perdão. Que assim seja e assim é e assim será pela vontade do Mestre Jesus e de todos os seus trabalhadores. Que assim seja. Gente, muito obrigado por esse um ano. Muito obrigado por todo esse encontro, por todos esses encontros. Muito obrigado por me ouvir e por me ajudar a cada dia ser um pouquinho melhor.